Bom, pessoal, eu acho que tratando-se de Venezuela, de uma narcoditadura, não tem como ser nada diferente do que nós estamos acompanhando nas redes sociais por muitos canais que estão nos informando, né? Eu vou fazer alguns comentários rápidos né, para vocês aqui, porque acredito que vocês estão assistindo muitos vídeos, muitos recortes, posts nas redes sociais a respeito do assunto eleição venezuelana, a declaração do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, da vitória do Nicolás Maduro, o ditador Nicolás Maduro, que, segundo falas do presidente brasileiro, não é um malvadão, né? Não é um homem mau, né? Mas é uma democracia segura. Estendeu o tapete vermelho para ele na sua visita ao Brasil. Pois é, Nicolás Maduro foi recebido com muita pompa, foi estendido um tapete vermelho para ele no Brasil, com muitas honrarias. Depois do reconhecimento da vitória, né, a gente sabe que foi fraudado, foi roubado, obviamente, até porque as aberrações são tão grandes que o percentual de votos apurados, segundo o que foi divulgado oficialmente, somam mais do que 100%. Uns chegaram a afirmar, a priori, 130% a mais de votos. Ou seja, deveria ser 100% de votos apurados, mas bateu 130, 132. E no dia de hoje, eu olhei com um pouquinho mais de detalhe, está na casa de 109, 110%. Ou seja, 10% a mais, se não formos levar, analisar ali nos mínimos detalhes das aberrações da apuração de votação na Venezuela. Então, é tudo muito bizarro o que acontece ali. O país vinha sofrendo com uma inflação estratosférica, mais de 400% ou mais, né? Não lembro a última vez que eu fui observar a inflação na Venezuela, mas lembro que essa minha última observação foi quando o presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, até esse momento que eu gravo esse vídeo, ele começou a aliviar as sanções ao principal produto da Venezuela, né, historicamente, que é o petróleo, né? Então o Joe Biden, por causa também do conflito na Europa, questão energética, e por causa da aproximação da Venezuela com os BRICS, e por questões ideológicas, o Biden decidiu aliviar as sanções para com o Nicolás Maduro, o governo de Caracas. Automaticamente, essa maior injeção de capital ou alívio, né, do principal produto da Venezuela, que é o bloqueio, as sanções de punições ao governo venezuelano, a comercialização do petróleo, a inflação caiu. Caiu, se não falha a minha memória, mais de 50%. Hoje a Venezuela ela caminha com duas moedas. E essa queda na inflação foi por causa também da negligência salutar, a negligência saudável do Maduro para com a circulação de dólar, ou seja, a dolarização informal da economia. Então, os mais ricos, quem tem mais grana na Venezuela, porque a Venezuela tem ricos, quem tem mais grana na Venezuela começou a utilizar o dólar americano. Então tem maior circulação de moeda estrangeira. Então tem dois câmbios acontecendo na Venezuela. Então uma economia alta com o dólar americano e uma economia baixa, discriminada, recriminada com o Bolívar, que é a moeda oficial da Venezuela, que a inflação é muito alta. Então esse fator do alívio das sanções, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, o alívio das sanções lá em 2000, do final, início de 2020, mais ou menos, começou a acontecer esse diálogo, e principalmente no ano passado, as sanções, o alívio das sanções por parte do Biden, deu à Venezuela um pouco mais de fôlego e um pouco mais de capital político para o Nicolás Maduro. Tanto que ele começou a fazer algumas viagens internacionais e com o advento da eleição não se vence, eleição se toma, né, que é a fala de ministro togado aqui no Brasil, tiraram o cara da cadeia e colocaram na cadeira, ele também veio ao Brasil. Então a articulação política continental começou a aumentar. Então, diante deste fato
que aliviou as sanções, né, o presidente Biden aliviando as sanções ao petróleo venezuelano, ele ganhou fôlego e usou como argumento político que tinha receita para a cura da inflação, a cura econômica da Venezuela. Então, o projeto de poder, a Venezuela é um case fracassado do comunismo. Então, é um exemplo claro, próximo a nós, que toca o nosso território, principalmente os estados de divisa, de fronteira, de que o projeto, em todos os lugares que o comunismo chegou, gerou só miséria, controle, ruína e morte, sabe? Então, exatamente. Então, Venezuela se tornou um case de destruição econômica, de prosperidade, porque há 25 anos atrás, há mais de 25 anos atrás, 26, 27 anos atrás, a Venezuela era uma grande economia mundial, tendo exploração de petróleo semelhante a países do Golfo, as grandes economias do Golfo. Venezuela produzia muito petróleo. Quando começou a Revolução Bolivariana, a Revolução Comunista, e a Venezuela foi bloqueada na OPEP. Então, automaticamente, o seu produto interno bruto, seu PIB, desabou, né? As sanções vieram e o governo só aprofundou ainda mais a crise com perseguição aos oponentes políticos, perseguição aos adversários, repressão aos movimentos sociais, controle da mídia, tudo o que a esquerda brasileira diz ser um movimento democrático. Então, diante de uma pressão internacional, diante de falas do presidente norte-americano, do Anthony Blinken, secretário de Estado, falas recentes, do ano de 2020, do início do ano 2024 para cá, os Estados Unidos ameaçaram Nicolás Maduro com novas sanções, retomar as sanções, os bloqueios, tá? Então o que ele fez? Ele armou ali uma eleição, armou um teatro, armou uma eleição, e estava claro com seus cupinchas, né, vestindo toga ou vestindo farda, porque dá no mesmo, é corrupto do mesmo modo, né? Assim como no Brasil temos muitos exemplos, corrupto do mesmo modo, né? Um é porque o soldo é muito bom e o outro é porque tem muito esquema envolvido e está envolvido também no projeto de poder do país e não vão abrir mão, né? Neste último cenário eu falo da toga. Só que o Nicolás Maduro, dentro desse teatro, ele começou a perseguir os opositores políticos através da justiça, né? Então, a principal candidata foi impedida de concorrer. E quem foi apoiado por ela, segundo o relatório das urnas, segundo dados de pesquisa eleitoral, boca de urna, etc., davam clara noção de uma vitória esmagadora da oposição a Nicolás Maduro. Então, o que ele fez? Ele fez todo o movimento que a comunidade internacional pediu para ele não fazer. Mas se ele não perseguir opositores políticos, impedi-los na justiça, porque a justiça é sempre amiga do rei, né? O rei tem sempre muitos amigos nas ditaduras. Então, impedindo os opositores, caçando partido político, prendendo opositores sumindo, redes sociais controladas, partidos políticos controlados, mídia controlada. Então, os Estados Unidos começaram novamente a ameaçar as sanções. Então, ele armou essa eleição e é claro que ele perdeu, óbvio que ele perdeu. Lá funciona assim. Eu tenho mais algumas informações para vocês, espera aí. Lá funciona assim. A urna eletrônica, a pessoa aperta o número do candidato, o rosto do candidato na tela, apertou ali, semelhante ao que acontece no Brasil. Diferente do Brasil, sai um comprovante. Pode ver, na Venezuela, gente, na Venezuela, sai um ticket, que é um comprovante que dá mais camadas de auditoria ao voto. Aqui no Brasil, olha, se você falasse sobre isso, você seria preso, na verdade, o seu canal seria derrubado. Ainda corremos esse risco, né? Corremos esse risco, porque pela toga. Lembra que o jogo é sempre o mesmo. Lá na Venezuela, ao contrário disso, por isso que o Nicolás Maduro, diante da fala de alguns líderes do governo atual, criticando a falta de lisura e transparência do processo venezuelano, o próprio Nicolás Maduro criticou o processo eleitoral brasileiro, dizendo que o processo eleitoral brasileiro não é transparente, não é seguro, porque não permite auditoria. Lá na Venezuela, quando a pessoa clica na votação, sai um cupom e ela tem que depositar esse cupom na urna. E ali, pelo código eleitoral, pela lei, toda a sessão eleitoral tem que ter testemunhas de ambos os partidos, né? Então, as testemunhas estão ali.
quando há uma contagem no centro de contagem de votos, que é gerido pela CNE, automaticamente tem ali as testemunhas, sendo que em vários lugares o boletim da urna, da sessão, informava uma vitória monstruosa da oposição ao Nicolás Maduro. Então, a direita estava vencendo. Nicolás Maduro, não satisfeito, mandou seus cupinches, eles sequestraram urnas eletrônicas, impediram os opositores de irem votar, impediram a comunidade internacional de apurar a eleição, os observadores internacionais de chegar até os lugares que eles não queriam que chegassem. A população começou a protestar e a violência, se instaurou no país. O que acontece é que, com cerca de 80% da apuração das urnas, e a oposição reclamando, expondo as irregularidades, as arbitrariedades e a violência perpetrada pelo narcoditador Nicolás Maduro, ainda assim, o órgão responsável pela eleição na Venezuela reconheceu a vitória do Nicolás Maduro. E no somatório total dos votos, o percentual era superior a 100%. Só que, agora vem as estranhezas e eu já concluo o vídeo, eu estou soltando algumas informações importantes para vocês, talvez vocês não vão ver em outros lugares, não, enfim, se já ouviram, é um reforço. Esse é o modus operandi da vitória da esquerda no mundo, é sempre, no processo da redemocratização, ali no final da Guerra Fria, o processo é sempre o mesmo, é vencer através do voto, estabelecer um ciclo perene de governos de social-democracia ou governos socialistas, certo? Centro-esquerda, ou governos socialistas através do voto. E é sempre, curioso, que é sempre nessa margem de 51,3, 51,8, 51,9, sempre nessa margem, para não ter uma fuga muito grande, ganharam com 60%, 70%. A coisa é tão estranha, né? As semelhanças são tão grandes que a comunidade internacional não consegue segurar mais. Reuters, Associated Press estão vendo os absurdos que estão acontecendo ali na Venezuela. E isso coloca candidatos a colégios importantes aqui no nosso país, como, por exemplo, São Paulo, né? A principal cidade do Hemisfério Sul é São Paulo. E o candidato a prefeito de São Paulo, que é o Guilherme Boulos, declarou recentemente, sendo entrevistado, que a Venezuela não era uma ditadura, que a Venezuela é uma democracia muito grande. É porque a coisa foi construída para, no discurso, na narrativa, ser bonito, envelopado, purpurinado, como uma democracia. Mas, de fato, não é uma democracia, é uma demoniocracia. Então, o discurso de que os fascistas não venceram, o amor venceu, a democracia venceu, está na boca do Nicolás Maduro, assim como na esquerda brasileira, assim como na mídia, grande mídia brasileira, que está agora vendo o caldo entornar para um dos cabeças do grupo de Puebla, o antigo Foro de São Paulo, amigo do presidente brasileiro, e de alguns candidatos amantes do socialismo, marxistas, aqui do Brasil e de vários lugares do mundo. Então agora tem um problemão que o Nicolás Maduro está tentando resolver, e é um problema para o mundo. Eu concluo agora com vocês, não estendo mais o papo. Esse é um problema para o mundo, porque os principais países do BRICS, né? BRICS é um projeto da China que agregou aí Brasil, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os países que originalmente, a África do Sul foi o último país, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul foi o último, se não me engano, foi lá em 2011, onde este último ingressou no bloco econômico, que segundo o Putin, que está nessa foto com o ditador Maduro, Putin também que está no poder há muito tempo, na democracia corrupta da Rússia, o Putin diz que o BRICS deve ter um parlamento próprio, o BRICS deveria ter uma constituição própria, fora dos tribunais mundiais, etc. BRICS, os países do BRICS estão chegando ainda mais ao bloco, somando ao bloco como Venezuela, como o Irã,
certo? Como a Arábia Saudita. Os BRICS estão se preparando para dar um golpe na economia global, um golpe na dominância do dólar. E tem justamente nas reservas de ouro da Venezuela, na capacidade da Venezuela de produzir ouro, também de explorar ouro, e petróleo, assim como da Arábia Saudita, assim como do Irã e muitos outros países, uma chance de dar um chapéu nos Estados Unidos. E se depender da morosidade, ou na verdade da negligência, ou da capacidade cognitiva do atual presidente dos Estados Unidos, a coisa já degringolou. Tanto que os BRICS vão lançar uma CBDC, que, ao que tudo indica, será uma moeda com lastro no ouro, retomando Bretton Woods, né, quando o presidente Nixon, norte-americano, quebrou o padrão dólar-ouro. Né? E o dólar se tornou, o câmbio se tornou flutuante, o dólar se tornou moeda de reserva global, o petrodólar veio e se estabeleceu com os Estados Unidos, com os países que monopolizam o mercado de petróleo, fiscalizam, monopolizam com as suas grandes corporações, passaram a colocar o dólar como moeda de paridade, com os petrodólares. Vieram as guerras no Oriente Médio, guerra do Golfo, por aí vai. Então, vejam, essa matéria mostra que quando o Conselho Eleitoral, o órgão eleitoral venezuelano, reconhece a vitória do Nicolás Maduro, imediatamente os seus cupinchas internacionais, que é Brasil fica em cima do muro, porque sabe que a opinião pública está batendo em cima, redes sociais estão batendo em cima mesmo dessa figura, né, execrável que é o Nicolás Maduro, e o que representa, o perigo que representa o comunismo. Nós estamos vendo na pele as medidas absurdas do que é ser de novo liderado por um comunista. Então, ficou em cima do muro, né, pediu ali transparência dos órgãos e tudo, que corresse tudo em plena paz. Não, China, Rússia e Irã já foram de cara, parabenizando, que é um trunfo da dignidade, um trunfo da paz, elogiando o Nicolás Maduro e dando parabéns ao Nicolás Maduro pela vitória. Então isso daqui é um problema. O Nicolás Maduro, ele tentava já há um tempo aliviar as sanções, tem injeção de capital, vendendo ouro para a Rússia. Inclusive em janeiro, se não me engano, em janeiro desse ano, a data pode falhar agora que são muitos dados, o Nicolás Maduro, ele tentou jogar na Rússia, ele tentou tirar da Venezuela, mais ou menos, vou tentar lembrar aqui para vocês, eu até li esse dado, eu tentei resgatar para vocês, 20 toneladas de ouro, 20 toneladas de ouro, ele tentou tirar do seu país e colocar no banco russo, para ser ali uma espécie de fundo de reserva do país. 20 toneladas de ouro tentou embarcar para a Rússia. E tinha até um avião de carga russo na Venezuela, e aí um economista e um ex-deputado venezuelano começou a denunciar isso, o Nicolás Maduro não conseguiu. Outra, o Nicolás Maduro, ele tentou inclusive tentou vender parte de suas reservas de ouro que estão no Banco da Inglaterra. Parte de suas reservas de ouro que estão no Banco da Inglaterra, e ele não conseguiu fazer isso pela pressão internacional. Então, por causa da pressão internacional, por causa da exposição, ele que tentava liquidar as posições da Venezuela, que estão retidas por causa das sanções no Banco da Inglaterra, sanções ocidentais, sanções dos Estados Unidos, sanções europeias, automaticamente ele tentou vender e não conseguiu. Porque os Estados Unidos estavam vendo o que iria acontecer nessa eleição agora. Bom, dada a declaração do Anthony Blinken e de parlamentares norte-americanos, a coisa vai ficar feia para ele. Só que neste momento, o caos irrompe nas ruas. O que a população vai fazer? Nada além do que buzinaço, panelaço, ir para as ruas, tomar tiro e bola de borracha no lombo. Porque a população foi desarmada. É a prática. Essa é a linha certeira de uma ditadura, desarmar a população para que em um golpe eles controlam a mídia, controlam a justiça, os militares sempre vão estar com eles, via de regra, ou vão estar em uma ditadura de um lado ou de uma ditadura de outro, é tudo pau mandado. Então, não vão fazer nada, a população, coitados, vão na panelaço, no outro dia vão ter que acordar para trabalhar, eles vão prender muita gente, vão eliminar muita gente, e eles precisam desse caos nas ruas. É o que está acontecendo exatamente agora. Que Deus tenha misericórdia. Sendo que, senhoras e senhores, toda essa exposição mostra que as fraquezas
do regime do Maduro estão expostas. E se o Donald Trump voltar ao poder, coisa que lá em 2020 ele saiu de cena, mas se ele volta ao poder no ano que vem nos Estados Unidos, a pressão aumenta para com o Nicolás Maduro e o regime socialista venezuelano pode ruir de vez. Só que a exposição das brechas, os rombos na economia e na força do Maduro estão cada vez mais claros e evidentes. O regime comunista corrupto, narco-regime do Maduro está prestes a cair. A questão agora é quando? Que Deus dê força, graça e tenha misericórdia do povo sofredor venezuelano. Os amigos do rei estão bem, viu? Estão muito bem e querem que tudo fique assim. Bom, no nosso país também querem que fique assim. Porém, a luz sempre brilha nas trevas. Esse regime nefasto demoníaco vai cair. Não tem como ficar de pé. Paro por aqui, pessoal. Tchau, tchau.